Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o Cidade News de hoje. Como é que tá você? Tá tudo bem? Bacana. Estamos iniciando o nosso programa e nós vamos para a entrevista do dia. A nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre prêmio, porque quem está comigo hoje no programa é o Francisco Mesquita. Francisco Mesquita, ele é jornalista, apresentador do programa Cultura em Foco na TV Cidade, canal 10.1, aqui na TV Cidade. É apresentador, produtor da Rádio Cidade e vencedor, em segundo lugar, do Prêmio de Jornalismo Giovanni Acioli, promovido pelo governo do estado. Francisco, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Francisco? Boa tarde, MJ. Tudo ótimo. Rapaz, que coisa, né? Como o tempo muda, né, Francisco? O tempo muda. Passa. Você está aqui desde 2019, é isso? Desde 2019. Desde 2019. Mais precisamente outubro de 2019. De 2019. Eu já estava aqui, né? Já estava. Você, aqui. Rita Pontes. Na época o Lúcio também. O Lúcio também, era mesmo, verdade. Francisco, para iniciar esse nosso bate-papo aqui no Cidade News, quem é o Francisco Mesquita? A história do Francisco Mesquita, a origem do Francisco Mesquita. Tá certo, MJ. Eu acho que eu posso falar, iniciando, falar, Francisco, ele é cristão. Falar em outro, acredita em Deus. Acredita em Deus. Eu procuro viver da melhor maneira possível. Eu tenho os meus sonhos, meus ideais. E no decorrer do tempo a gente vai descobrindo novas possibilidades também, né? Sim. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de sonhar. Às vezes me frustra. Faz bem, né? Isso. Às vezes eu quero abandonar o que eu estava pensando. Mas nisso a gente vai construindo uma personalidade, a gente vai construindo quem nós somos. E o mais importante, MJ, é nesse decorrer todo da formação de quem você é, você não ir desistindo de coisas que são importantes para a sua vida. Verdade. Desde a sua formação de caráter até a sua formação profissional. Exatamente. Tem que ter um traçado aí legal, para você poder seguir na tua vida, né? Exatamente. Agora, Francisco, eu vou te fazer uma pergunta da seguinte forma: como que aconteceu essa tua vinda para o jornalismo? Qual foi a mutação de tudo isso para que hoje você seja jornalista, seja um apresentador, produtor e vencedor em segundo lugar desse prêmio? MJ, essa tua pergunta ela me faz lembrar muitas coisas, principalmente a minha infância, Quando eu vi a foto no Instagram ao lado do governador e da secretária de comunicação, Nayara Lessa, foi muito forte para mim, porque teve uma parte da minha vida, na minha infância para a adolescência, que eu fui tomado por uma timidez, uma vergonha muito forte, Uhum. Medo de falar em público, medo disso, medo daquilo. E eu era muito sonhador, porque na minha infância eu apresentava programa, eu sozinho, brincando sozinho. Apresentava o programa, chamava os desenhos, eu fazia os desenhos. E eu acreditava que eu ia trabalhar com TV, com rádio, nessa área de comunicação. Só que quando eu fui crescendo, eu fui tomado por uma timidez que eu anulei completamente essa possibilidade de eu trabalhar nessa área. Justamente por isso, medo de falar em público. É tanto que tu percebe que tem muitos momentos que eu sou muito na minha, eu quase não vou interagindo ali. E às vezes as pessoas pensam que fulano é orgulhoso, Não fala com a gente e tal. Mas não é bem isso. Então foi todo um processo. Eu costumo dizer que fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério como cristão, fez uma diferença muito grande na minha vida. Quando a gente ouve falar assim que Jesus transforma, que Jesus muda a história, eu me sinto uma testemunha viva de que Jesus realmente transforma. Ele te resgata lá do pó das cinzas e te leva para um outro setor. Cada um no seu nível. Vamos usar assim o termo. Jesus te resgata lá do último, né? Isso, lá do último. Como dizem em Deuteronômio 28, né?
Ele não te chamou para ser cauda, mas cabeça. Então, cada um no seu nível ele vai fazendo isso. E eu não tenho como atribuir tudo isso que eu começo a viver, estou vivendo, com a transformação que ele fez na minha vida. Eu faço parte do Ministério de Teatro da igreja, sempre gostei de teatro, sempre gostei dessa parte. Eu tinha até falado para você que uma das pessoas que eu me inspirava muito, que eu admiro até hoje, né? Ele já está bem idoso, que é o Silvio Santos. É um comunicador para mim, aí com o tempo o Celso Portiolli. Agora a área do jornalismo, ela surgiu mais por uma questão mesmo que às vezes eu gostava de dar notícia, né? Entendi. Eu vi os jornais e tal, mas não era aquilo assim, eu vou ser jornalista. Quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu prestei vestibular para jornalismo e depois história. Só que aí não deu muito certo naquele período. Anos depois, eu envolvido com teatro, vou fazer arte cênica. Fiz 2 anos de arte cênica na minha vida. E aí quando eu cheguei nas matérias pedagógicas, eu disse, cara, ser professor não é para mim não quero. Tô fora. Aí eu fui procurando vagas residuais para jornalismo. E aí entrei no curso de jornalismo pela UFAC. Aí pandemia, eu ainda estou aí no meu processo, mas já vai dando certo, né? A gente vai procurando fazer o que a gente pode. Agora, quem foi é lógico que de comunicador você citou aí Silvio Santos, Celso Portiolli e tantos outros. Mas no jornalismo em si, quem foi assim o teu ícone? Para que tu dissesse assim, rapaz, eu quero ser jornalista semelhante a este cidadão aqui, que eu gosto, que eu admiro, que eu gosto do trabalho dele. MJ, eu não tenho assim um jornalista específico que eu disse assim, tá aí. É isso. É isso. É o MJ. Isso, é o MJ. Mas que a gente vê, a gente sente a verdade nesse jornalista é Boris Casoy, né? Que na minha Boris Casoy. Isso, tal, pela forma da pessoa falar, mas não que diz assim, por causa dele. Entendi. Eu vou ser jornalista, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até porque o jornalismo veio num momento que eu não acreditava que eu iria viver isso. É bem interessante, eu já assisti tu já leu o livro do Doador de Sonhos? Não, ainda não. Ele é interessante porque o personagem ele inicia com um sonho, o doador pede esse sonho de volta. E quando ele pede esse sonho de volta, aí ele vive um monte de coisa. Quando o doador devolve para ele, ele não quer mais aquele sonho porque ele não é mais aquela pessoa que sonhava. Então assim, quando veio essa oportunidade de trabalhar com rádio, eu percebi que isso não me mexia mais como antes. Isso me trouxe uma outra visão do que é trabalhar na área. E às vezes quando a gente vai com muita coisa, é o meu sonho, a gente se perde. E com detalhe, porque por ser uma área nova e nobre, né? Porque essa área aqui, por exemplo, no seu caso, para você é novo, mas também é nobre, não é? Isso, porque a sensação de informar, de produzir, na verdade, de se comunicar, não é? Porque me recordo que quando você chegou aqui, você não chegou como jornalista. Não. E nem tô ainda como jornalista, né? Para rádio. Para rádio. E nem para TV, não é? E nem para TV. Mas você está no caminho correto, né, Francisco? Você está no caminho correto. Mas a sensação de estar no meio e sentir, por exemplo, essa temperatura, né, da notícia, da informação, da vivência do dia a dia, da correria, né, dentro de uma redação, dentro de uma emissora, tanto de rádio quanto de televisão, essa experiência aí você já tem, né, Francisco? Não, isso aí, né, MJ, a gente sempre costuma falar, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso, sobre a questão de valorizar quem é da casa, né? Tipo, eu cheguei aqui na Rádio Cidade, Serviços Gerais, depois fui para o setor administrativo e produção, comecei a ter a oportunidade de apresentar um programa de rádio. Comecei com o Fábio Lopes, lá no Clipe Cidade, ou Shop Cidade, junto com o Xisto de Queiroz. Depois tive a oportunidade de apresentar o Ondas de Paz, que era aos sábados e domingo. E aí depois me veio o presente do Cultura em Foco, né? Apresentar o programa de TV. Que é o que você apresenta hoje na televisão. Que é o que eu apresento hoje na televisão. Mas eu também preciso reforçar o seguinte, que durante todo esse período de 4 anos, eu não posso deixar de dizer que eu não aprendi com todo mundo, sabe? A gente vai observando, né?
observando. Eu posso dizer, aprendi coisas com você, com Rita Pontes, até com Lucas Tadeu, que é o mais recente jornalista, com o Gerderson Ferreira. Até quando eu faço a mesa ali. Gerderson é um professor, né? Na mesa com o Ita Arruda também, que ele é muito inteligente. Então a gente vai pegando todas essas coisas aí. E a gente só tem que ter cuidado para não virar uma mistura, né? Sim. Porque senão tu fica um tiquinho de cada. E claro, eu não posso deixar de falar que para mim é uma pessoa assim, de todos que eu citei aqui, mas para mim é o meu professor, que é o Fábio Lopes, né? O Fábio Lopes, eu sinto ele como se ele tivesse me adotado. E o Fábio tá comigo desde o início, né? Quando lá no Shopping Cidade, me orientando, fazendo todo esse processo aí. Depois no Onda de Paz, ele sempre mandando mensagem de incentivo. E o Fábio é aquela pessoa que tá ali, sabe? Então eu sou muito grato. Quando eu falo assim, Rádio Cidade, eu tenho um sentimento de gratidão, porque a gente vai aprendendo. A verdade é essa, né? É algo de família, né? Exatamente. Algo de família, né? Porque você se sente, né, amparado, né? Sim, porque quando você tem um apoio, né, você se sente amparado, orientado, né? Alguém que está ali orientando ali, né? Teu, vamos dizer assim, teu facilitador, né, das coisas. É muito bom, não é? Sim. Eu percebo, por exemplo, a tua vida profissional, como jornalista, ela teve um início diferente da minha vida profissional. Lógico que aqui nós não estamos falando da minha, não é? Mas teve uma diferença muito grande, né? Do que é o ingresso, de como ingressar, de como fazer, de como aparecer, de como chegar, é totalmente diferente. Embora, porém, a gente percebe que o Francisco, ele vem de uma família simples, de uma família humilde, não é isso, Francisco? Isso mesmo. Não é verdade? Tu não vai dizer aqui para mim que os teus pais tinham condições de te bancar em uma universidade particular para que tu pudesse se formar em jornalista, né? Mas tu teve que batalhar, tu teve que ralar, tu teve que... Não é verdade? Não, mas é verdade mesmo. Tipo, você fala, minha mãe veio do Ceará, meu pai da Bahia. Quando eu tinha 4 anos, meu pai faleceu e minha mãe teve que... Olha aí, ó. Fazer. Olha a luta. Toda a história pra gente estar aqui hoje, né? E em tudo isso, sabe, MJ, eu preciso reforçar novamente que Deus, ele é fiel. Independente da história, porque às vezes a gente quer viver muito numa comparação, né? Porque o fulano começou a vida dele assim. O fulano começou assim. Na verdade, cada um de nós temos o nosso tempo. Sim. E a gente só precisa não parar no tempo, né? Verdade. Não vai acontecer. Não, eu também tenho que... A oportunidade, ela vem, se eu estiver preparado. E segurar. Ela vai dar certo. Agora, se vem a oportunidade e eu não me preparei... Já era. Verdade. A chance dela passar de novo... É pouca. Eu vou para o intervalo comercial, minha gente. Estou conversando aqui com o jornalista Francisco Mesquita, meu colega de trabalho. Vou fazer um intervalo, volto já na sequência. Não saia daí, é um instante só. O melhor do fim de semana é no Aramix. Venha e confira essas ofertas imperdíveis. É só até domingo. Carne moída suprema congelada 500 gramas, 6,79. Goma de tapioca Lopes 1 kg, 8,49. Guaraná Tuxaua Champ 2 litros, 4,98. Lava roupa em pó Tix IP, caixa 400 gramas, 5,59. Linguiça suína Mr. Pig churrasco 4 quilos, 64,98. Conheça o Blazer, o cashback do Aramix Atacado. Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista, desde 1972, fazendo a diferença na qualidade dos exames laboratoriais. O Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista é acreditado pela SBAT, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e Sistema Nacional de Acreditação, DIC. Trabalhamos com exames genéticos, teste de paternidade, biópsias, teste do pezinho, marcadores tumorais, labinho, espaço da criança e consultas médicas. Clínica Univita. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, 2074, Bosque. Nosso telefone para contato 68 98111 2702. Nos siga no Instagram, @Lab Dr. Luiz Augusto. Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista. Desde 1972, fazendo a diferença. Ok, nós já estamos de volta depois dos nossos comerciais. Eu continuo aqui conversando com o jornalista Francisco Mesquita. O Francisco, ele foi o vencedor em segundo lugar. Você está olhando aí, você está vendo aqui, olha.
Esse aqui é o prêmio do Francisco, né, a homenagem do Francisco, do primeiro prêmio de comunicação promovido pelo governo do estado, o prêmio intitulado Geovanne Acioli. Né? Eu tive o prazer e a satisfação de trabalhar com Geovanne Acioli. Né? Na Difusora Acreana eu fui diretor do Geovanne Acioli. Era um rapaz excepcional, não por não estar mais entre nós, não por isso que eu esteja falando, mas ele era excepcional, era um super amigo, a gente tinha uma amizade muito grande e foi uma notícia muito triste, né, quando todos nós ficamos sabendo da morte prematura, né, no acidente de trânsito do Geovanne Acioli. E isso realmente mexeu conosco. Mas antes de voltar à entrevista com o Francisco, eu vou trazer aqui para você a cobertura do prêmio Geovanne Acioli, que aconteceu aqui em Rio Branco, e você acompanha agora, nesse instante, a cobertura do prêmio, da cerimônia do prêmio. Veja aí. O Salão de Festas Gran Reserva, em Rio Branco, foi palco de um evento histórico para a comunicação acreana, o primeiro prêmio de comunicação do governo do Acre, que neste ano homenageou o saudoso radialista Geovanne Acioli, comunicador, músico e radialista cujo legado foi eternizado ao dar nome ao prêmio. O objetivo foi estimular e valorizar a produção jornalística no estado, contando com a participação de 94 trabalhos inscritos em 5 categorias, que são elas: texto, áudio, TV, foto e também revelação. E na categoria áudio, o Grupo Cidade de Comunicação conquistou o pódio, sendo o primeiro lugar com Rita Pontes e o segundo lugar com Francisco Mesquita. Então é isso, a Rádio Cidade aqui levou as 2 categorias, primeiro e segundo lugar. Estou aqui com a nossa campeã, a Rita Pontes, que levou em primeiro lugar. Rita, conta como que tá a emoção de ter levado esse primeiro lugar, já estava na expectativa, como é que tá? Expectativa nenhuma, eu vim para curtir a noite e a gente espera, né? Todo mundo quer ganhar, mas eu vim calma, tranquila e eu tô muito feliz, muito feliz. Foi um resultado que me surpreendeu, porque foram 17 trabalhos, né, no qual eu estava concorrendo, e ser escolhida com certeza, elevou o meu nível do meu trabalho. Eu tô muito feliz. Eu nem processei na realidade ainda, tô só aqui curtindo a vibe. Rita, não é o primeiro prêmio que você participa, certo? Sim. Qual que é a tua mensagem que você deixa para quem está também tentando ganhar um prêmio do tipo, profissional da área? Que apesar de você não ganhar no primeiro, no segundo, como aconteceu comigo, não desista. Lançou um prêmio novo, pensa numa pauta boa, num tema bacana, investe em você, acredita em você, que um dia a vitória chega. Então, Francisco, conta como é que foi receber esse segundo lugar e também um pouco como que foi a construção do teu trabalho. Então, Lucas, confesso que foi uma surpresa. A gente faz um trabalho, na verdade, mais às vezes para participar, para adquirir experiência, e a gente é surpreendido, né, por acreditar. Como disse a Rita na premiação, ela não desistiu. Então, acho que a maior conquista na produção de uma matéria é não desistir e procurar os fatos de verdade e fazer, que vai acontecer de alguma maneira. Portanto, tá aí, essa foi a cobertura, né, desse evento que marcou o jornalismo acreano em 2023. Eu digo que aquela noite foi uma noite de gala para o jornalismo acreano. Haja visto a estrutura que foi montada, tudo muito bem programado. O governo do estado está de parabéns pela organização do prêmio, não é? Então a gente está aqui satisfeito, mais satisfeito ainda, porque o Grupo Cidade de Comunicação, envolvendo Rádio Cidade, TV Cidade, nós tivemos 2 ganhadores. Em primeiro lugar, a Rita Pontes, em segundo lugar, o Francisco, na categoria áudio, né? A Rita Pontes, que produziu uma matéria sobre a educação, né, para as pessoas que vivem com sua liberdade tolhida, né, nos presídios da nossa capital e do nosso estado, né, que são
as pessoas que vivem hoje, né, aprisionadas, mas que têm a liberdade por meio do ensino, da cultura, né, da educação, porque a educação é liberdade. Quando você aprende, quando você se educa, você tem liberdade. E o Francisco, que foi vencedor, o segundo vencedor desse prêmio na categoria Cultura. Como é que foi preparar o seu material voltado para a cultura? Como que nasceu? Foi por ocasião do programa Cultura em Foco que você já apresenta na TV? Aí você diz, não, eu vou preparar meu material por aqui. MJ, eu sempre me senti envolvido com a cultura, né? Assim, sempre... Na verdade, você é um fazedor de cultura, né? Eu posso dizer que sim, né? Como eu disse anteriormente, eu faço parte do Ministério de Teatro da igreja, então fazer teatro, escrever peça, atuar, direcionar, né? Dirigir peças, já fazem parte do seu dia a dia. Do meu dia a dia, isso em relação à minha vida cristã, né? E quando veio o presente do Cultura em Foco, eu não tinha dimensão de como ia se dar todo esse processo. Então, o que acontece? Quando veio a proposta de fazer a matéria, e olhando todas as categorias que tinha, eu digo, eu tenho uma oportunidade de fazer sobre cultura. Agora vem um ponto crucial, né? Que assim, mas uma matéria sobre cultura é interessante para um prêmio? Essa pergunta ela é muito assim, porque a gente vê que a cultura ela não é bem vista de certa forma. É cultura. Não sei o que lá é cultura. Por quê? As pessoas elas tendem muito assim a desprezar a cultura e esquecem que a cultura faz parte da nossa vida. Ela está presente em todos os detalhes, igual a matemática quando a gente estuda. No nosso cotidiano, né? Ela está no nosso cotidiano. Está no nosso cotidiano. Os modos, os costumes, os hábitos, a maneira como a gente já se comporta, como fala. Entendi. As questões regionais. Então, assim, como eu até estava falando aqui, com a matemática a gente se pergunta para que eu quero matemática, aprender matemática. Ela está presente em tudo na nossa vida. Verdade. Então, a partir desse momento de vencer um preconceito em relação a fazer uma matéria sobre cultura, eu vi que eu tinha algumas ferramentas que poderiam me ajudar. Entendi. E quando eu percebi algumas ferramentas, veio a não vontade de participar também. Eu disse, não, Rita, não vou fazer, Fábio, não vou fazer. A Rita foi uma das pessoas que mais entrou lá na sala de produção. Francisco vai fazer essa matéria. Francisco vai fazer. E eu fiquei assim. O que eu faço? Aí eu comecei, né? Aí eu me lembrei de um professor que eu tenho de arte cênica. Se ele estiver assistindo, o professor Flávio da Conceição. Obrigado por me ajudar aí. Ele respondeu algumas perguntas. Também teve a participação do professor Minoru Quimpado, que com muito prazer e paciência respondeu algumas perguntas que eu tinha referente à atuação da FEM em relação aos nossos espaços culturais, promovendo, né, a agenda culturais. Por quê? É muito importante, MJ, isso que a gente está vivendo de alguma maneira, quando o governo, seja quem estiver no governo, prepara esses ambientes. Porque se o fazedor de cultura não tem onde apresentar seus trabalhos, o que nós teremos? É como uma costureira sem ateliê. É tipo isso, entende? Então, no momento que ele restaura o Teatro Elimélio, que ele está reformando o Plácido de Castro, no momento que ele vai proporcionando todos esses espaços, eu vou movendo fazedores de cultura. Aí foi na época também que veio a lei Paulo Gustavo, né, liberando aí milhões de custos, né? Custos. Então, assim, foi fluindo. Agora, voltando para a premiação, não posso deixar de falar que para mim foi... tanto que eu tava assim... Aí quando ele começou a falar, né, em segundo lugar, que ele falou Francisco Mesquita, tem até um vídeo que eu começo a rir quando eu vejo o vídeo, porque ficou muito engraçado. A minha esposa, um beijo para ela, Vicentina, te amo. Ela diz o quê? Ela disse assim, foi tu, aí eu olhei assim, porque assim, eu participei. Foi mais ou menos isso, mas eu não tinha essa expectativa de ganhar o prêmio. Entendi. Eu tinha a expectativa de adquirir experiência, igual o MP, que eu também fiquei surpreso. Que eu e a Rita, e eu não me lembro o nome do rapaz que ganhou até em primeiro lugar, nós três em finalistas, aí agora dessa vez,
né, veio o prêmio em segundo lugar, então eu me senti assim presenteado, porque a gente faz alguns trabalhos e a gente não sabe como vai dar, como vai fluir. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Eu me lembro que eu falava assim, Rita, o importante é que um traga. Né? Então foi feito o trabalho da Rita, o trabalho do Fábio com o Lucas e o meu trabalho. E eu achei muito merecedor para a Rita, porque ela, como já vive essa vida atuante de jornalista, era o sonho dela. Então, quando ela ganhou em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz por isso, porque, cara, quando a gente descobre que a conquista do meu colega, do meu trabalho, meu amigo ou irmão, familiar, é a minha conquista, isso muda muito a nossa visão sobre as coisas e de como a gente deve se comportar, porque é todo um conjunto que ganha. Também falar assim, né, a Rádio Cidade também ganha, e isso é muito importante, porque eu sempre digo assim, em nenhum momento eu senti a pessoa do seu Antônio Araújo, do seu Eliel Muniz, do seu Neuromar José, fechando a oportunidade para alguém. Eles procuram de alguma maneira permitir que haja essa oportunidade. Pelo contrário, né? Aqui no Grupo Cidade de Comunicação, principalmente na Rádio Cidade, foi aberta oportunidades não só para os colaboradores da emissora, como as pessoas de fora. Exatamente. Que vieram aqui só para vincularam sua matéria aqui. Seu material aqui, né? Né? Ou seja, foi uma forma que a Rádio Cidade, inclusive com os nossos superintendentes, encontradas de apoiar a própria cultura, né? Exatamente. De apoiar o próprio evento, né? Porque já imaginou uma rádio do tamanho da Rádio Cidade, né? Quando eu falo de tamanho, eu não estou falando de expansão física, mas eu estou falando de expansão de ondas, né? Já imaginou daqui de Rio Branco a Porto Walter, Foz do Breu, né? Alto Acre, Baixo Acre, e você ter uma matéria veiculada só porque sua matéria vai participar do prêmio, né? Isso é uma oportunidade única, né? E que a Rádio Cidade continue assim valorizando principalmente os da casa, né, MJ? Aquilo que a gente tava falando, que quando a gente já conhece, a gente tende a ficar mais tranquilo. Verdade. Aí parece que a gente não tá valorizando. Então, assim, o meio de comunicação Rádio e TV Cidade, que continuem com essa iniciativa de apoiar aqueles que estão vestindo a camisa, de apoiar aqueles que estão junto com a gente no dia a dia. O prêmio veio numa boa hora da sua carreira? Meu Deus do céu, né? O prêmio em si, que eu já não esperava. Eu me lembro que na semana da premiação, eu pensei em não ir. Eu digo, né? Não, vou ficar em casa descansando e tal. Mas aí depois, não, eu vou. Nós vamos. Aí foi eu e minha esposa. E veio num momento assim muito, muito forte, porque 2023 para mim foi um ano assim fora da curva, né? Um ano que eu casei, um ano que Deus fez muitas coisas na minha vida. E finalizando aqui 2023, aqui em dezembro, uma premiação como essa, eu só tenho um sentimento de gratidão, sabe? É algo muito forte, porque eu posso repetir, eu vou terminar numa palavra. Se tu me perguntar, como tu resume 2023? Gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão à família, gratidão às pessoas que eu conheço, gratidão à Rádio Cidade, porque na verdade a Rádio Cidade abriu a porta para mim aqui quando eu não tinha nada para oferecer como profissional. Entendi. Entende? Então, assim, resumindo tudo, MJ, gratidão. Gratidão é a melhor coisa que o ser humano pode expressar, é a gratidão. Verdade. É a melhor coisa, entendeu? Se você não tem gratidão, infelizmente, não anda. Tem que ter gratidão, né? Em tudo, né? Ter gratidão. Francisco, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem de incentivo, uma mensagem motivacional e uma mensagem de final de ano para quem está nos assistindo agora. Muito bem. Boa tarde para você que está assistindo Cidade News. Queria falar para você o seguinte: tomar decisões não é fácil, mas não tomar decisão é uma decisão muito complicada. Por quê? Digo, não, eu estou pensando se eu vou decidir ou não, e isso o tempo passa e o seu pensamento acaba se tornando uma decisão.
E muitas vezes você não vive algo por conta disso. Então que em 2024 a gente possa sair dessa zona de conforto, sair dessa procrastinação que a gente insiste em chamar de eu estou pensando, para atuar de verdade. E para você que já está cansado de lutar, aprenda a descansar no meio dessa luta, porque a vitória só vai vir se a gente permanecer firme. Se a gente não permanecer firme, não vai acontecer. E a gente tem um aliado muito forte, muito potente na nossa vida, que é o Espírito Santo, através da pessoa de Jesus Cristo, porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, MJ. 2024 cheio de bênçãos do Senhor, com muita saúde, prosperidade e, claro, as maravilhas que ele tem para a nossa vida. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade News. Estou feliz, parabéns a você, parabéns a Rita Pontes, parabéns à Rádio Cidade por ter 2 excelentes profissionais nesse sentido do prêmio, tá? Você e a Rita Pontes. E estamos aqui torcendo e esperamos que ano que vem, não só você, mas quanto mais colegas puderem participar de prêmios e que venham outros, entendeu? Para a gente poder concorrer e ganhar também. É verdade? Isso mesmo. Eu fiquei de fora porque eu cheguei, já estava bem a caminho, já estava bem encaminhado, já estava muito em cima, né? Mas quem sabe no próximo nós também não estejamos aí na disputa, disputando. Mas muito obrigado, Francisco, feliz 2024 para você e para sua família, tá bom? Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, tá bom? Você também. Na sequência, eu vou chamar já aqui para os nossos estúdios a vereadora Eliane Abreu, a Rosita, né, do município do Bujari. Eu faço um intervalo, volto já na sequência, não saia daí, é um instante só. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Vou te mostrar porque na Acrejet tem tudo para informática. Aqui você monta seu computador, tem impressoras, copiadoras, multifuncionais e no breaks. O setup game mais descolado você também encontra aqui. Assistência técnica e delivery pelo WhatsApp 99603-4465. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Viu só? Vem pra Acrejet, tudo para informática. Avenida Ceará, Centro. Muito bem, minha gente, estamos de volta depois dos nossos comerciais, seguindo com o Cidade News de hoje. E eu vou entrevistar a partir de agora a Eliane Firmino de Abreu. Ela é graduada em Recursos Humanos, pós-graduada em Gestão Pública, técnica em Serviços Públicos. Ela é servidora pública efetiva e é vereadora do município do Bujari. Ela foi vítima de violência política e é mais conhecida como Rosita. É isso mesmo? Boa tarde. Rosita. Isso. Boa tarde, porque nós já estamos no período da tarde e quero lhe agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Imagina, querido. Boa tarde, MJ. Para mim é um prazer estar aqui com todo você. Nosso. E também dou um grande boa tarde às pessoas que nos assistem por esse teu programa que é tão assistido em todo o estado, principalmente no Bujari. As pessoas te acompanham muito, viu? Muito lá no Bujari. A gente tem bastante telespectadores. Que verdade. Bacana. Como é que está sendo esse momento que está aproximando aí 2024 no município de Bujari e na sua vida pessoal? Olha, eu faço um fechamento muito bom, sabe, MJ? Positivo desse ano de muito trabalho, de muita dificuldade, mas também de muitas realizações. Uhum. Eu falo que o poder executivo, o poder legislativo, ele teve uma mudada muito grande em Bujari. Uhum. Antigamente, o poder legislativo ele servia apenas para ou
ser apoiador do prefeito ou ser contra o prefeito. Hoje em dia eu vejo o poder legislativo com poder de execução muito grande, né? Nós, por exemplo, que somos 5 vereadores, nós trouxemos para o município de Bujari mais de 5 milhões, MJ. Você é do bloco de oposição? É o de oposição. Mas eu nem falo muito, nem gosto muito dessa história de oposição. Que a palavra oposição dá uma conotação ruim. Nós somos os vereadores que trabalham para atender o interesse da população. Entendi. Né? Então, nós estamos ali, independente de questões partidárias, para atender, sobretudo, o interesse da população. Todos os projetos que o prefeito encaminha para o legislativo, se for de interesse da comunidade, prontamente é aprovado. Legal. Então, eu não vejo essa questão de oposição. Eu vejo 5 vereadores ali trabalhando em benefício da comunidade. E de uma forma diferente também, né? Sim, com certeza. De uma forma diferente. Porque tudo que vem de benefício para a população, você não pode dizer não. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem que estar ali dizendo sim, porque vai beneficiar a população. Agora, quando a coisa é ruim, aí você bota um freio e diz não, isso aqui não. É isso mesmo. Tanto eu tenho um caso muito específico agora, o orçamento do município chegou agora, véspera já de Natal, e eu fui a única que me abstive a essa votação. Porque para aprovar um orçamento, MJ, é preciso que tenha audiências públicas, é preciso que a gente atenda os interesses, discutir. E eu não teria condições de aprovar um orçamento em tempo recorde no mesmo dia. Então, quando eu vejo que não é de interesse, eu realmente não aprovo. Os demais, eu sempre aprovo. No seu ponto de vista, no que você viu, havia algum tipo de irregularidade? Mas foi exatamente por isso que eu nem aprovei, porque não houve tempo nem para leitura. Então eu não tive como aprovar esse orçamento. Mas ainda há gestão assim? Ainda há gestão assim, e o que a gente tem trabalhado é nesse sentido. Como eu sou técnica em serviço público, eu não consigo fazer a aprovação de um orçamento desde que eu não tenha feito a leitura, pelo menos dos anexos desse orçamento. Então não aprovei. Mas eu falo que nós criamos uma lei, que mudou a história do legislativo no município de Bujari. Que foi a lei das emendas impositivas, que está sendo implantado pela primeira vez esse ano no município. É uma lei da minha autoria e que trouxe grande benefício para os vereadores, para o Poder Legislativo, porque deixou de ser aquela coisa de estar pedindo nos pires para o prefeito. Entendi. O prefeito só atendia as indicações dos vereadores que eram da base dele. Agora, com essas emendas impositivas, nós temos recursos e podemos colocar como emenda, e o prefeito obrigatoriamente tem que atender aquela nossa solicitação. Então, isso independentemente do orçamento? Sim, porque essa lei está inclusa no orçamento. Está no orçamento. O recurso está incluso no orçamento. Está contido. Então, agora nós temos essas emendas, é pouco, mas nós conseguimos trabalhar sem essa pires na mão com o prefeito. Então a gente solicita e ele obrigatoriamente tem que atender. Dentro dessa lei, quais foram as indicações que você fez que resultou em benefício para a população com as indicações? Como, por exemplo, dessas indicações impositivas, né? O que resultou de benefício para a população? Sim, nós entregamos agora um quadriciclo para atender a saúde, entregamos cestas básicas para assistência social, fizemos um grande evento cultural que atendeu os jovens, as mulheres empreendedoras. Também alocamos recursos para atender bueiros para os ramais. Então, as nossas emendas, a gente tentou atender tanto a zona urbana como a zona rural. Então, eu acho que destinamos bem as nossas emendas do ano passado. Desse ano também continuamos, solicitamos aquisição de combustível para todas as associações rurais, mantivemos a entrega das cestas básicas, também colocamos recursos para 50% para a Secretaria de Saúde, para atender uma sala que vai atender especificamente os autistas. Então, nossas emendas, ela é para atender diretamente a comunidade. E antes de eu colocar as emendas, eu escuto a comunidade.
Eu faço ali, converso para onde vai na base, vou na base, pergunta onde é que quer. Com exatamente. Um outro, para não fazer a coisa apenas por fazer. Sim, não. Os nossos recursos eles são destinados conforme a solicitação da comunidade. Nós trabalhamos em qual parceria. É o valor dessas emendas? Ainda é muito pouco. Fica em torno aí de 25 mil para cada vereador. Ah, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa, porque se juntar ali 9 vereadores, dá para fazer alguma coisa um pouco maior para o município. Claro. Sim, com certeza. Porque tem município por aí que não tem, né? Não tem. Tem município por aí que não tem. E tivemos uma resistência muito grande para a aprovação dessa lei. Tivemos que convencer cada vereador, conversar. Foram meses de discussão. Os vereadores da base do prefeito não queriam essa aprovação, mesmo sabendo que ia beneficiar muitos vereadores. Os vereadores da base não queriam que essa lei fosse aprovada, mas graças a Deus tivemos a aprovação. Uma outra lei muito importante também, Jota, que nós conseguimos aprovar, foi uma lei que beneficia diretamente as mulheres. É uma lei que veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. A nível municipal. Essa lei já existe a nível federal e a nível estadual, mas a gente precisava implementar no município. Entendi. E conseguimos a aprovação. Entramos no início do meu mandato, ela foi reprovada e agora entramos novamente e esse ano conseguimos a aprovação dessa lei. Foram outras leis também. Eu tenho trabalhado no sentido do coletivo. O meu mandato para atender o interesse coletivo da população. Essa lei que foi aprovada para que não houvesse nomeação ou que não haja nomeação de alguém que já passou pela Lei Maria da Penha, ela está inclusa em tudo aquilo que aconteceu lá no município de Bujari no decorrer deste ano? Quando eu entrei pela primeira vez, ainda não tinha ocorrido, né? Porque o meu mandato realmente tem uma bandeira muito forte em defesa das mulheres. E aí, desde que eu entrei, eu trabalho em prol das mulheres. E foi uma das minhas primeiras medidas, foi essa lei. Ainda não tinha ocorrido, não foi aprovado. E eu acredito que depois de tudo que aconteceu, os vereadores entenderam a importância da aprovação dessa lei esse ano. Porque quando a gente fala dessa questão da violência contra a mulher, se nós formos observarmos o Acre, ele está lá na cabeça da pesquisa do Atlas da Violência, inclusive registrando que o Acre é um estado que mais tem registro de casos de violência contra a mulher. Sim. Se nós formos observar, por exemplo, o final de semana, que foi de comemoração do Natal, mesmo assim nós tivemos registro, né, de várias mulheres agredidas, né, por esposo, companheiros, namorados e tudo mais. Então a violência contra a mulher, ela não freou por aí. Não, de jeito nenhum. Também não é diferente lá no Bujari. Não, imagina. Que não é diferente lá no Bujari. Mas com esta lei, deu para dar uma reduzida lá em Bujari, com essa questão do fulaninho porque é político, do ciclaninho porque é padrinho, ou é sobrinho de alguém, ou porque é apadrinhado politicamente de alguém, está ocupando cargos exatamente no setor público? Exatamente. Essa lei, ela vem para coibir isso, porque a gente percebia assim, era como se fosse um prêmio. Tem o agressor, de repente ele é amigo de algum político. Sim, e é nomeado como cargo comissionado, claro, né? Então isso, muito embora no nosso município eu tenho que fazer essa observação. Nós temos um delegado, que é o Dr. Bruno Coelho, que ele tem feito um trabalho excelente junto com uma rede de mulheres de proteção. A rede de proteção. Exatamente. Então, o doutor Bruno, ele tem um trabalho assim direto de proteção das mulheres. Entendi. Então, com isso e com essa lei que nós criamos, realmente o índice de violência no município de Bujari tem reduzido muito. Melhorou. Melhorou bastante. Ainda assim, precisamos trabalhar ainda mais. Mas com todas as medidas que nós estamos tomando, com o trabalho eficaz da rede e do Dr. Bruno, o índice tem diminuído bastante. Para a população do Bujari que nos assiste agora neste instante, quais foram as suas indicações no ano de 2023 e que tiveram resposta positivas pelo Executivo? Eu falo assim, que os vereadores, eles precisam prestar conta do seu mandato.
As pessoas têm, assim, a concepção que só quem presta conta é o prefeito, é o Poder Executivo. Entendi. No entanto, eu presto conta do meu mandato desde o primeiro ano, usando muitas redes sociais, usando a tribuna. E eu realmente, se eu dissesse a você que eu consigo aqui descrever para você a quantidade, porque foram inúmeras. Durante todo o meu mandato, eu usei todos esses expedientes, eu tenho 100% de presença nas sessões. Eu sou uma vereadora realmente ativa no Bujari. Atuante. Então, todos os tipos de indicações que você imaginar, nós já fizemos. Para rua, para ramais, para pontes, para iluminação, para construção de praças, de parques. Todas as pessoas, a minha rede social é um instrumento de trabalho. Então eu deixo aberto, o meu mandato é junto com a população, as pessoas indicam durante a semana e na terça-feira, às 17 horas, que é as nossas sessões, eu indico, coloco em pauta aquilo que a população me pediu. Legal. Então, durante todo o ano eu faço inúmeras, eu não conseguiria aqui descrever para você a quantidade de indicações, de requerimento e de ofício que foram feitos durante o meu mandato. E aí é um ponto X da questão. A participação popular, que você também está prestando conta, porque alguém que votou em você quer ver o resultado, né, do seu mandato. Sim. Isso tem ajudado a desenvolver o cargo da vereança no município? Tem contribuído sim. esse engajamento da população? O que eu tenho tentado mostrar para a população, quando eu entrei na política, eu entrei no momento que a política estava muito desacreditada. E eu realmente acredito na boa política. Um dia, numa entrevista, alguém me perguntou assim: você acredita que existe político ladrão? Eu falei: não existe político ladrão, não existe. O que existe é um monte de ladrão que virou político. A essência da política é diferente. A essência da política é bonita. A política, ela tá, inclusive, ela é abençoada por Deus. Claro. Toda autoridade é abençoada por Deus. Então, eu não posso dizer a você que todo político é corrupto, todo político é ladrão, porque eu não sou e eu sou política, né? Então eu tenho tentado mostrar para a população isso, o lado bom da política, e tem funcionado. Eu tenho chamado a população para acompanhar os nossos trabalhos, para acompanhar o trabalho de todos os vereadores. Eu falo, pergunte ao seu vereador o trabalho que ele tem feito, peça a prestação de contas do seu vereador, porque é importante a população acompanhar. Claro. Então, diariamente, eu chamo a população, eu mostro as reuniões de comissões, eu coloco tudo ao vivo no meu Instagram, no meu Facebook. Então, isso tem aumentado o interesse, principalmente das mulheres. Eu tenho chamado as mulheres para entrar na política. Muito embora a gente sofre um preconceito muito grande, desde o início da sua candidatura até quando você é eleita, está no exercício e tem que passar por situações constrangedoras. Não é fácil para uma mulher entrar na política, mas é necessário, e a gente tem feito esse chamado para todas as mulheres que possam vir. Com isso, eu tenho percebido, MJ, que realmente no ano que vem mais mulheres vão entrar na política. Eu sinto isso, as pessoas têm me procurado, as mulheres têm procurado. Olha, eu tenho gostado do teu mandato, eu gosto da tua postura, eu quero fazer parte. Vamos fazer parte, as mulheres são necessárias na política. Show. Muito bem, eu vou fazer um intervalo comercial, volto já na sequência, você não saia daí, é um instante só, eu volto com muito mais já. Você conhece um artista aqui da nossa terra? Quer ver ele aqui na telinha da TV Cidade, canal 10.1? Então entre em contato com a nossa produção. O telefone está passando aí na sua telinha. Traz o seu artista preferido aqui para a telinha da TV Cidade do nosso programa Clipe em Cidade. Vou te mostrar porque na Acrejet tem tudo para informática. Aqui você monta seu computador, tem impressoras, copiadoras, multifuncionais e no breaks. O setup game mais descolado você também encontra aqui. Assistência técnica e delivery pelo WhatsApp 99603-4465. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros.
Viu só? Vem pra Acrejete. Tudo para a informática. Avenida Ceará, Centro. Muito bem, nós já estamos de volta depois do intervalo comercial, seguindo aqui com a minha entrevistada de hoje, a Eliane Firmino de Abreu. Ela é do PP, ela foi a sexta mais votada, a quinta, né? Sexta. A sexta mais votada no município do Bujari, né, para vereadora, e ela está no mandato de vereadora, e nós vamos falarmos agora sobre vários assuntos, dentre os quais nós já vamos iniciar. Como é que foi passar pelo processo de violência política, que você viveu isso na pele e na prática no município do Bujari? Jota, foi muito difícil. Se eu disser a você que foi um processo fácil, não foi. Mas foi necessário. Tudo que eu passei durante esse processo de quase 6 meses, foi necessário para a gente alertar as mulheres sobre isso. Eu digo que no Brasil nós temos grandes leis que protegem mulheres. Eu acho que é um dos países que mais protege as mulheres é o Brasil. No entanto, o que falta é as mulheres tomar posse disso, né? Não se deixar violentar, não se deixar passar por esse tipo de violência e achar que é normal. Quando a gente passa a normalizar aquilo que é anormal, nós perdemos a nossa essência. Quando você fala, não cortando, mas sim, quando você fala do direito da mulher de não deixar se violentar, você não está falando só dessa questão política, você está falando do contexto geral. De todo o contexto. Eu sempre falo que essa minha luta, ela não é uma luta minha. Entendi. Ela foi uma luta por todas as mulheres. Quando eu passei por essa violência, eu recebi inúmeras ligações das mulheres dizendo: olha, que bom que você está fazendo isso, eu aqui na minha Câmara também passo por isso, mas eu não tenho coragem de denunciar. Não é fácil, sobretudo porque nós vivemos num município, num estado, na verdade, que os homens, eles se sobrepõem dentro da política. Não foi fácil, né? Mas a gente teve que ir até o final e conseguimos. Foi um processo muito sério, que durou quase 6 meses, com 200 páginas, uma comissão de ética muito responsável e que no final teve a cassação do vereador, porque ele realmente praticou violência. Ou seja, ficou comprovado, sim, nesses 6 meses, ficou comprovado de que ele praticou violência contra você dentro da Câmara, o que não deveria ter ocorrido. Com toda certeza, e não só contra mim, ele já havia cometido violência contra mim no início do mandato. Nós conversamos, vamos tentar dialogar, chegar a um acordo, acabar com isso. Exatamente, porque eu achava que a gente perdia tempo com isso, ao invés de estar trabalhando para a população. Na verdade, perdi muito tempo com isso. E aí eu falei, não, vamos parar com isso, vamos trabalhar. Só que aí ele novamente agrediu a nossa assessora jurídica. Depois disso, me agrediu novamente. E no dia da sessão, agrediu a esposa do presidente da Câmara, que está grávida. Então, realmente, esse cidadão não tem a menor condição de estar ali dentro do poder representando a população. Como é que está hoje, depois do afastamento dele? Os trabalhos fluíram. Todos aqueles projetos que eu tinha engavetado e que, por ordem dele, porque ele tinha um comando ali, né? Teve sessão, Jota, que durante a mesma sessão, 5 matérias minhas eram reprovadas. Quando começava matéria da vereadora Eliane, automaticamente eram reprovadas. Matérias relevantes para o município, todas eram reprovadas. Eu não conseguia... Ele usava da liderança. Sim, que usava tinha exatamente para poder fazer a sua matéria não ser aprovada, os seus projetos não serem aprovados? Existia assim, eu sempre falo. Eu acredito que dentro do município do Bujari, eu sou a vereadora mais perseguida. Eu não tenho dúvida disso. Já fizeram denúncias minhas no MP, porque eu também sou funcionária efetiva, né? Todas as denúncias que fizeram contra mim foram arquivadas porque não tem provas de nada. Entendi. Com relação à minha conduta. Mas a ideia realmente era me abafar.
E eu não entrei ali para ser capacho de ninguém, não. Eu entrei na Câmara para executar o meu trabalho e eu posso até ser vereadora de um mandato só. Mas eu vou valer a pena esse mandato que eu estou. Ou seja, pode ser de um mandato só, mas que vai ficar na história. Vai ficar na história, eu não tenho dúvida disso. O meu mandato vai ficar na história porque foi um mandato livre, sem nenhuma amarra, falando o que eu queria, atendendo às necessidades da comunidade, sem medo de dizer. Sem ofender a ninguém. Sem ofender ninguém e trabalhando muito. No primeiro ano, eu nunca esqueço disso. Peguei os meus projetos, botei debaixo do braço, fui para Brasília sozinha. Bati na porta de todos os deputados federais. Consegui já alguma coisa. Nesse outro mandato agora, no segundo ano, aliás, levei a vereadora Aparecida comigo. Falamos com todos os deputados federais e todos os senadores, fomos atendidos. Eu me lembro que eu falei com você uma vez, você disse, não, MJ, eu estou em Brasília. Sim, então quando eu te falo que o trabalho do vereador mudou nesse sentido. Antes o vereador não conseguia legislar gerando despesa. Uhum. E hoje a metodologia mudou muito por conta disso, porque hoje no nosso Poder Legislativo nós temos vereadores atuantes, inteligentes e que sabem o seu verdadeiro papel. Agora, vereadora, diante de toda essa atividade que você desenvolve, que você vem desenvolvendo, passando por esse processo de violência política, com todo este apoio que você está tendo da população do Bujari, você é pré-candidata a prefeita do município? Que pergunta, MJ. Olha, eu digo assim, eu me sinto preparada para ajudar mais o meu município. Imagino. Como vereadora, você pode ir até aqui. E no cargo do executivo você consegue ajudar muito mais. Se eu, como vereadora, eu já ajudo o município, o tanto que eu ajudo, com políticas públicas efetivas, trazendo os recursos, eu acredito que no poder executivo eu ajudaria muito mais. No entanto, para eu decidir que eu sou candidata a vereadora, é uma decisão minha, pessoal, eu consigo, vou no partido, eu consigo, mas para o cargo de majoritário não depende de mim. Depende de toda uma conjuntura, depende principalmente da aceitação da população, depois dos acordos políticos e partidários. Então, o que eu posso te dizer é que eu me sinto preparada e que eu estou à disposição do meu partido. Hoje, se dissesse assim, vereadora, eu quero você candidata a prefeita do município do Bujari, você estaria apta a isso? Com toda certeza. E com o grupo que você tem, seria possível? Sim, seria possível. Eu acho que o Bujari está na hora de pessoas novas. E eu não falo de nenhum gestor. Eu acredito que todo prefeito fez o que tinha que fazer e o prefeito, ele quer o bem da população. Todo prefeito quer o bem da população. Mas é necessário mudança. Pensamentos novos, nova gestão, novos investimentos, inovações em todas as áreas, na área de emprego, segurança, saúde, educação, oportunidades para as pessoas. Né? Então é necessário isso. E eu acho que só com o novo é que a gente consegue essa mudança. Eu tenho dito sempre aqui no programa, aqui na TV, e nos jornais, na rádio, no Jornal das 7 e Jornal das 12, eu tenho dito que o poder público, ele nunca se antecipa aos problemas da sociedade. Sim. Nunca, não é? Geralmente o poder público ele só deixa para se manifestar quando tem um bloqueio de rua, um bloqueio de uma BR, né? Uma manifestação em frente à prefeitura, né? Um impedimento do direito de ir e vir das pessoas se manifestando, porque o poder público não se manifesta antes. É o trabalho de prevenção. O trabalho preventivo que precisa ser feito. Exatamente. Não é? Porque se eu tenho um trabalho preventivo, se eu sei que esta rua aqui, que não está pavimentada e ela vai dar problema no inverno, então eu tenho que entrar com a providência nessa rua aqui agora no verão. E não se faz isso. E além de entrar com a prevenção, fazer um trabalho duradouro. Para uma rua pavimentada em asfalto. Não paliativo, né? Não. Uma rua pavimentada em asfalto, ela tem que durar pelo menos 5 anos. Pronto.
As ruas do município, que foi feita em outras gestões, nessa e em outras gestões, ela dura pelo menos, no máximo, um ano. Já estão ali todas com problema. Uma outra coisa também é que os nossos gestores, eles não pensam em pavimentação de ramais. E quando eu digo pavimentação, não estou falando de pavimentação asfáltica. Eu estou falando de pavimentação com bueiros, com pissarramento, com pontes e até com asfalto também. Nós temos já municípios, também, sim, né? Nós já temos alguns municípios. As pontes, o maior problema dos ramais não é nem exatamente a trafegabilidade ali, é as pontes. As pontes são feitas em madeira e todo ano tem que ser feito. Uma ponte em concreto, ela é um pouco mais cara. Mais cara, mas também ponte, quase que permanente. Exatamente, né? É uma manutenção ali, então é permanente. É preciso a gente pensar em trabalhos eficientes e duradouros, porque senão fica enxugando gelo. Todo ano faz com ali certeza. Aquela recuperação, não é nem pavimentação, é recuperação. A gente precisa que os ramais sejam pavimentados com qualidade. Vereador, eu tenho 2 minutos para nós encerrarmos a nossa conversa e eu quero deixar esse microfone à sua disposição, aquela câmera à sua disposição para a sua mensagem de final de ano para a população que nos assiste agora, tanto no Bujari quanto nos demais municípios. A senhora fique à vontade, tá, para fazer as suas considerações finais. Eu já quero te agradecer por você atender gentilmente o nosso convite de aqui estar, apesar de nós sermos amigos, mas quero lhe agradecer, tá, por você estar aqui com a gente, tá bom? Primeiro eu gostaria de agradecer a toda a imprensa do Acre, que verdadeiramente me abraçou durante aquele período muito difícil que eu passei de violência, abriu as portas para que todo esse processo chegasse na casa da população acriana e da população bujariense. No mais, eu gostaria de desejar a toda a população do Acre um ano novo abençoado, renovado, cheio de fé, e que Deus possa abençoar cada acriano, especialmente ao povo do meu município. Fecho esse mandato, este ano de trabalho, com muita alegria, com a certeza que falta fazer muito, mas sobretudo que eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance eu fiz para o povo do meu município. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos os acrianos, especialmente ao meu povo de Bujari. Muito obrigada. Portanto, tá aí, minha gente, participando comigo hoje, me dando a grata satisfação de aqui estar comigo, a Eliane Firmino de Abreu, vereadora do município do Bujari. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo carinho. Nós estaremos de volta no nosso próximo programa. Valeu, um abraço e até lá. Tchau, gente.